Boa tarde, queridos alunos do sexto ano C. Aqui é a professora Thaís Santos. Vamos iniciar nossa aula de História. Hoje vamos dar continuidade ao tema O Egito Antigo. Semana passada nós falamos sobre esse conteúdo e hoje nós vamos dar continuidade. Primeiramente, nós vamos falar sobre a figura do faraó. No Egito Antigo, desde o mais humilde camponês até o poderoso faraó, acreditavam na existência de uma vida após a morte. Por isso, vários faraós ordenaram a construção de imensos túmulos, que são as pirâmides. Para o faraó, erguer uma pirâmide era uma forma de garantir sua casa da eternidade, local onde esperava continuar desfrutando dos prazeres terrenos. Para os egípcios, o faraó era considerado um ser de origem divina, por isso era o governante máximo, o comandante militar e o juiz supremo. Além disso, era o dono de todas as terras. Agora vamos falar sobre as classes sociais dos altos funcionários e os sacerdotes. Entre os altos funcionários do governo egípcio estavam o vizir e o escriba. O vizir era a maior autoridade do país depois do faraó. Ele comandava a polícia, a justiça e a arrecadação de impostos. Já os escribas, por sua vez, também ocupavam posição de destaque. Eles trabalhavam para o Estado, para os templos religiosos e para o exército. Para exercer a profissão de escriba, a pessoa precisava estudar desde os 5 anos em uma escola especial, onde aprendia cálculo, leitura e escrita. As classes sociais que estavam na base da pirâmide egípcia eram os camponeses, chamados de felás, que constituíam a maioria da população e tinham uma vida muito difícil. Nas propriedades agrícolas, eles faziam todo tipo de serviço: arar, plantar, colher, abrir canais, construir, e em troca recebiam apenas uma pequena parte do que plantavam, e ainda tinham que pagar impostos em produtos como cereais, que era recolhido aos armazéns do faraó. Já os escravos eram geralmente prisioneiros de guerra e faziam os trabalhos mais pesados e perigosos em minas e nas obras públicas. Agora vamos ver a economia e os aspectos culturais no Egito Antigo. A economia do Egito Antigo tinha como principal atividade a agricultura, ligada diretamente à dependência das águas do rio Nilo. O rio Nilo, ele tornava, como nós falamos na aula passada, ele tornava as áreas ao seu redor muito férteis e muito propícias para a agricultura. Então, eram cultivados trigo e cevada, mas também cultivavam-se frutas, verduras, legumes, linho e o papiro, que eram uma espécie de papel. Os egípcios eram autossuficientes, porque não havia uma atividade comercial ligada à sua produção da agricultura. Então, essa autossuficiência atingia todos os setores necessários para a sobrevivência do reino. Todo o reino sobrevivia através da agricultura. Não existia exportação comercial de alimentos como hoje. Então, os alimentos, como eu falei, todo o Egito ele sobrevivia da agricultura. E já a sociedade egípcia, ela era estratificada, ou seja, não possuía nenhuma mobilidade, como, por exemplo, um camponês não poderia se tornar um sacerdote ou nobre. Quem era camponês morria camponês, quem era escravo morria escravo. Não podia mudar de classe social. Ele jamais conseguiria ser um camponês, jamais conseguiria ser um faraó. Então, ela seguia uma forma de pirâmide social. No topo estava o faraó e sua família, abaixo do faraó estava o sacerdote e a nobreza, e depois estavam os militares e os escribas, e também os altos funcionários. E por fim, no final da base estavam os camponeses e os escravos. Então, como eu falei, era uma sociedade estratificada, porque um camponês ele não poderia virar um faraó. Um escravo não poderia virar um alto funcionário. Era assim que funcionava.
Os camponeses e os escravos, eles tinham a função de mão de obra de cultivo e de construção. Os sacerdotes eram responsáveis pelo exercício da religiosidade do Império Egípcio, que era um dos traços mais marcantes da cultura do egípcio. A religião egípcia tinha um caráter politeísta, que era a crença em diversos deuses. Seus deuses tinham características de homens misturados com animais, que era o antropomorfismo. A religião tinha um fator muito importante no Império do Egito, já que o governo era teocrático, ou seja, o faraó era visto como uma divindade, e suas leis e modos de governar condiziam com os costumes e leis religiosas. A crença na ressurreição era forte, o que levou ao desenvolvimento de técnicas de mumificação e à construção das pirâmides, que eram os túmulos construídos em pedras que servia para abrigar os corpos dos faraós. Então, quando os faraós morriam, tinha que ter esse grande túmulo, que eram as pirâmides. Vamos continuar falando sobre a religião egípcia, sobre a religiosidade, que era um traço fundamental. Eles eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. Entre os mais conhecidos estavam Amon-Ra, que era o criador do universo e de todos os deuses. Outros deuses eram Osíris e Horus, e o filho deles, né? Os egípcios também acreditavam na existência, como eu já falei, na vida após a morte. E cada pessoa era julgada no tribunal de Osíris. Em caso de absolvição, a alma podia reocupar o corpo a qual pertencera. Mas para isso era necessário que o corpo estivesse conservado. Por isso que eles desenvolveram essas técnicas de mumificação, que era o tratamento que evitava a decomposição do cadáver, transformando em múmia. Então, a nossa aula de hoje sobre o Egito foi essa. Aguardo vocês na próxima aula. Um abraço a todos.